Glória a Deus, amém? Bom dia, que Deus te dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. A máscara é só para lembrá-lo de que você precisa se cuidar. Deus, Ele cuida da parte espiritual, mas você tem que cuidar desse corpo. O teu corpo que é o templo do Espírito Santo. Amém? E nesta manhã nós vamos estar falando sobre a visão de Deus sobre nossa vida, os sonhos de Deus. E porque muitas vezes você tem um sonho, você tem uma visão, e você acha que aquilo já é bom, aquilo já é o suficiente. Mas nós vamos tomar hoje como exemplo a vida de Abrão, e nós vamos perceber que Deus sempre tem algo a mais. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus, a visão de Deus, os olhos de Deus estão sobre nós, e eles são sempre maiores para nós. E os pensamentos de Deus estão sobre nossa vida, são pensamentos de paz. Essa é a vontade de Deus. Apesar de tudo ou qualquer coisa que possamos passar, o desejo de Deus é que você tenha paz. Amém? Então, no livro de Gênesis, capítulo 15, a palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Guarde o nome visão, visão e sonho que Deus tem para você. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Deus está incentivando Abrão aqui. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó Senhor soberano, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava conversando com Deus, estava abrindo o coração para Deus. Isso a gente tem que fazer sempre. Você tem que ser amigo de Deus a tal ponto de ter coragem de falar o que você sente aí dentro. Mas Deus continuou. A palavra de Deus diz assim: e acrescentou: tu não me destes filho algum. No capítulo 12, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, uma aliança com Abraão. Alguns anos se passaram e a promessa não tinha se cumprido. E ele fala: um servo da minha casa vai ser o meu herdeiro. E aí Deus responde: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe, veja com os teus olhos para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contá-las. Deus falando para Abraão, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão olhou com seus olhos naturais, mas teve uma visão sobrenatural. Visão e vista é uma coisa diferente da outra. Mas não para aí não. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança, ou por herança. Amém? E Deus, Ele tem algo tremendo para você. Ele tem algo poderoso. Você só tem que compreender a diferença entre os seus sonhos e os sonhos de Deus, entre os teus pensamentos e os pensamentos de Deus, entre a tua vontade e a força de Deus, entre a visão de Deus e a sua visão. Eu fiz um comparativo aqui sobre a visão de Deus e a nossa visão. Em primeiro lugar, que a visão vem de Deus. Quando Deus dá uma visão para uma pessoa, Ele quer que essa pessoa realize aquilo que Deus deu para ele.
Deus não vai realizar no seu lugar. Você que recebeu um chamado, você que teve um sonho, você que teve uma visão, você que veio um profeta ou uma profetisa e profetizou sobre a sua vida, não fique sentado na sua cadeira ou no seu balanço ou na sua rede esperando, porque não vai acontecer. Você é que tem que correr atrás. Então a visão de Deus, ela foi dada, agora nós temos que correr atrás para que ela seja realizada. Outra coisa, a nossa visão. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode sair de noite. E esses dias aqui, as noites estão muito bonitas. E eu vejo muitas estrelas. E você pode olhar e ter seus sonhos. Né? Quem sabe um dia eu posso ir até lá. Né? Quem sabe um dia eu posso fazer isso e aquilo. Todo mundo pode pensar, todo mundo pode sonhar. Mas a visão que vem de Deus é diferente da visão que você tem. Isso é uma coisa que você tem que gravar na sua mente, no seu coração, porque a visão de Deus ela é ilimitada. A nossa visão é limitada. A visão de Deus, Deus chamou Abraão, né? Ele fala, Abraão, meu filho, te acalma aí. Eu sei que você está meio preocupado porque você não tem um filho, mas vem aqui para fora. Deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo essas estrelas? Se você puder contar, assim será a sua geração. Um dia eu vi um estudo que falava mais ou menos assim, que existem aí no nosso céu 150 bilhões ou milhões de estrelas. E eles vão formar uma Via Láctea. Mas existem 150 milhões de Via Lácteas. E existem várias Via Lácteas por aí. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos essa imensidão toda. Nós podemos imaginar o tamanho de Deus, porque foi Ele quem fez. Mas quando nós sabemos que essa imensidão toda que está aí, existe 150 milhões delas, é maior ainda. Então Deus, Ele disse, olha Abraão, olha, até onde enxergar os teus olhos, tudo bem. Mas se você conseguir contar todas as estrelas que estão no céu, que são milhares de milhares, assim será a tua descendência. A nossa visão é limitada, porque a gente só vai até onde essa vista aqui, tem pessoas que nem enxergam, né? É onde nós podemos alcançar. E assim é o seu sonho. O seu sonho só vai até um limite, mas o sonho de Deus vai além. Outra coisa é que a visão de Deus, ela vai direto no nosso coração. Ela fica ali por muitos e muitos anos. Deus falou com Abraão no capítulo 12. Lá no capítulo 13, entre esse período se passaram muitos anos e muitas coisas. Mas a visão ficou no coração de Abraão, porque quando Abraão agora está conversando com Deus, ele já tinha uma certa idade, ele disse, Deus, mas o teu sonho ainda não se cumpriu. E Deus diz, espera aí, porque ele vai se cumprir. A visão estava ali, Abraão trabalhava dia e noite, Abraão cuidava da esposa, cuidava do seu sobrinho, eles estavam juntos, ele tinha família, né? E ele tinha todos os cuidados naturais que nós temos, mas ele não esquecia de que um dia Deus falou com ele. A nossa visão, ela está aqui na mente. Eu tento fazer um negócio hoje, se não der certo, não deu certo, aí eu paro. E amanhã eu vou tentar outro. Entendeu? Mesmo que eu lute por um determinado período para que esse negócio dê certo, e às vezes ele não dá, você para. Você não continua, você não insiste, porque não vai chegar a lugar algum. Mas a visão de Deus, ela é persistente. A visão de Deus, ela é futurista, ela não é para o presente. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo, que Deus, quando Ele dá uma visão para uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa de fé, a visão de Deus vai se cumprir na vida dela, aconteça o que acontecer. Momentos difíceis vão passar. Momentos de tribulação, eles vão existir. Mas a visão de Deus, ela não passa. Nós fomos criados, irmãos, para vivermos não pelo que nós vemos, e sim pela visão que Deus nos dá.
Porque o que nós estamos vendo no momento, nesse momento aqui dessa pandemia, né? Se você ligar a televisão de manhã e assistir todos os jornais, se você ligar meio-dia, se você ligar à noite, você vai ficar assustado. Porque essa é a visão do homem natural. Ele olha para o problema, para a dificuldade. Mas nós temos que aprender com a palavra de Deus, com o livro de Gênesis, capítulo 15, esse livro, essa passagem é tremenda, essa perícope, ela tem que ficar na tua mente e no teu coração. Porque nós vamos ler ela agora de novo, mas nós vamos ler e tentar compreender, né, compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, Gênesis 15, versículo 1 diz assim, a primeira parte, depois dessas coisas, né? Deus tinha falado com Abraão lá no capítulo 12, e aqui se passam 3 capítulos, mas nós não sabemos quanto tempo. Mas é muito tempo. Porque depois de que coisas? O que foi que Abraão ele passou nesse período? Né? Ele teve uma fome na terra prometida, teve seca, estiagem, ele teve que sair de lá e fugir para o Egito. Né? E no Egito, nesse período, para você entender, e antes de chegar à bênção, vem a aprovação, vem a luta, mas Deus quer saber se você é persistente, porque ele vai vencer por você. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo vai cair da nossa cabeça. 1000 caiam do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Creia nisso. E 1000 vão cair de um lado e 10.000 à direita quando você está no meio da luta. Não é quando você está dentro de casa, não. Então passou a fome. Ele quase perdeu a mulher, né? Sarai. Era uma mulher muito bonita. Nesse período, depois dessas coisas. Eu estou tentando relatar para você algumas dessas coisas. Ele quase perdeu a mulher dele porque ela era muito bonita, o rei se apaixonou, mas um dia o rei descobriu que ela era mulher de Abraão, não irmã. E aí mandou Abraão embora. Né? E Abraão voltou para casa, mais rico ainda, tinha muito mais presentes do rei, muito mais coisas. Ele era tão rico que ele teve que se separar do seu sobrinho Ló. Ele tinha uma amizade muito grande com o seu sobrinho. Era uma coisa muito bonita. Vou falar de novo aqui do Agnaldo, meu querido amigo Agnaldo, meu tio, meu irmão camarada. Né? Eu fico pensando, nós também éramos sócios, andávamos juntos e um dia a gente teve que se separar. Eu não esqueço, no dia que fui falar com ele, nós tínhamos uma rede de chaveiros lá em Rondônia. E Deus falou comigo, olha, deixa tudo, porque eu vou te chamar para você fazer outra coisa em outro lugar. Você vai ser um pescador de almas agora. Você não vai abrir mais a porta da casa dos outros, mas eu vou fazer você abrir muitos corações. Essa foi uma visão que Deus me deu. Eu fui lá no trabalho dele, ele estava sentado no escritório, a gente tem coisas que você não esquece. E eu falei, olha, Deus falou isso e isso para mim. Ele começou a chorar, né, pensando, isso é loucura. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. E até hoje Deus tem nos abençoado. E continuamos aqui agora, do outro lado do Brasil, pregando a palavra de Deus. Né? E depois dessa luta ali entre Ló, os empregados que brigaram não foram os dois, eles tiveram que se separar, porque era muita coisa que eles tinham. Aí ele teve que lutar contra 4 reis, porque o sobrinho dele passou um aperto, né? E o tio teve que ir lá socorrer. Quantas vezes eu já fui socorrido pelo meu tio? Né? As histórias vão se completando, se complementando assim, né? É muito bonita a palavra de Deus. Abraão e o seu vai, né, depois dessas coisas, né? Capítulo 15, versículo 1 diz assim, depois dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, o Senhor falou a Abraão numa visão. Deus veio incentivá-lo. Deus veio falar com ele. Deus sabia que Abraão não estava completamente feliz. Abraão tinha esposa, uma mulher bonita, né? Era uma mulher de Deus, uma mulher que
Quem é casado sabe quando você tem uma mulher de Deus, e graças a Deus eu tenho uma mulher de Deus na minha casa, na minha vida, uma mulher que acrescenta, né? Uma mulher que apoia, uma mulher que ajuda. Abraão tinha, mas ele não tinha o que eu tenho, 2 filhos. Quem é pai sabe disso. Quem é pai sabe, você trabalha para os seus filhos, você acorda de manhã cedo pensando em fazer coisas para acrescentar na vida dos seus filhos, né? E os seus sonhos, os sonhos que você tem é para que sejam realizados na vida de seus filhos. E Deus deu um sonho para Abraão. E Deus disse, olha, assim como tem as estrelas no céu, assim será a tua descendência. E aí Deus vem falar para ele, Abraão, olha, não tem medo, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Né? Mas, Abraão, está escrito na palavra de Deus, versículo 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? E se continuo sem filhos? Fisicamente, financeiramente, Abraão tinha muita coisa, mas ele não tinha herdeiro. Essa palavra herdeiro, ela é muito forte, porque um dia Abraão, ele coloca a mão sobre a cabeça de Abraão e Isaac, e ele abençoa Isaac. Isaac abençoa Jacó, e assim Jacó abençoa as 12 tribos de Israel. É muito bom quando você coloca a mão sobre a cabeça do seu filho e você ora e abençoa a vida deles. Eu e minha esposa fazemos isso toda noite. Uma noite eu, outra noite ela e assim sucessivamente. E quando eu vou orar pelos meus filhos, eu sempre penso em Abraão, Isaac e Jacó, nesse exemplo, né, de eles estarem abençoando, estarem profetizando sobre a vida de seus filhos. E Abraão disse, eu continuo sem eles. De que adianta ter tudo isso? De que adianta ter poder, ter riqueza? De que adianta eu ter vencido os 4 reis? De que adianta os jumentos, os camelos e tudo? De que adianta? E Deus, com paciência, como Ele tem paciência com a gente, a palavra de Deus diz assim, e acrescentou, tu não me deste filho algum. Eu já tinha reclamado antes, agora ele vem e reclama de novo. E um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava triste. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no capítulo 15, versículo 4, ele vem ao encontro de Abraão. Porque naquele dia ali Deus estava falando para Abraão, estava conversando com Abraão, incentivando Abraão. Deus estava falando, agora a promessa vai se cumprir. Você passou muito tempo, já se passou muito tempo, e você continua firme, Abraão. Nas entrelinhas, irmãos, Deus estava falando isso para ele. Olha, nas entrelinhas, Deus está falando isso para você. Já se passou muito tempo que você está na casa de Deus, e às vezes uma promessa não se cumpriu ainda, mas ela vai se cumprir. Persista, persevere. Não desista, não desanime. Não olhe para o coronavírus, ou sei lá o que, eu não quero nem mais falar disso. Eu nem vivo e nem penso nisso. Tá? Eu vivo a vida que Deus me dá. E o que eu penso, Deus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero que eles se realizem na minha vida. E eu quero ver meus filhos crescerem. Eu mesmo com a saúde debilitada que tenho, eu não fico pensando nela. Eu não fico pensando porque se eu faço parte desse grupo de risco, e eu faço parte. Mas eu não vou viver como alguém que faz parte. Eu não vou viver como alguém que tem que viver diferente dos outros. Eu não vou viver com medo, não. Porque olha o que Deus diz aqui para Abraão. Olha, Abraão, não tenha medo. Não, Abraão, espera um pouquinho. Abraão, meu filho. Abraão, meu amigo. Abraão, a tua herança será gerada de ti. Você vai ter um filho. Olha, no capítulo 5, Deus levou Abraão para fora da tenda e disse-lhe, olha para o céu, conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Deus estava falando, acredita em mim, Abraão. Tenha um pouco de paciência, a coisa vai acontecer. Nada acontece do dia para a noite.
Tem um pastor aqui em Santa Catarina que ele diz assim, quem nasce grande, né, é monstro. Nada cresce, nada acontece do dia para a noite, não. Com Deus as coisas acontecem paulatinamente. E a palavra de Deus diz, essa parte aqui é muito forte. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Existe um povo abençoado hoje, que nós chamamos de israelitas, que passaram a vida inteira em luta. Eles lutaram contra os fenícios, aonde estão os fenícios? Eles lutaram contra os persas, aonde estão os persas? Eles lutaram contra Faraó, contra os egípcios e seus cavaleiros, aonde eles estão? Eles lutaram contra a Babilônia, onde está a grande Babilônia? Eles lutaram contra Roma, aonde está Roma? Todos os grandes estadistas que lutaram contra Israel, eles pereceram, eles perderam, de uma maneira ou de outra. Alguns, os israelitas nem levantaram as mãos, o próprio Deus veio e detonou com todos eles, acabou com eles. Sabe, e esse crédito que foi colocado na vida de um homem que creu em Deus, ele funciona até hoje, eles têm um crédito, é como se você fosse num banco. E você olhasse lá e aquele crédito está ali, você pode comprar o que você quiser. É como se você tivesse aquele cartão Black, né, que não tem limites. Foi esse crédito que Deus deu para Abraão. E é por isso que Deus protege o povo de Israel até hoje. É por isso que Deus diz que aqueles que abençoam o judeu, ou o povo de Israel, ou a nação santa, será abençoado. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por Israel, todos nós, porque foi creditado como justiça na vida de Abrão, e isso acontece até hoje, porque aquele povo é descendência de Abrão. Muita gente não entende isso. Se você for um homem ou uma mulher de Deus, você não vai viver de acordo com a visão que o mundo te dá, você vai viver de acordo com a visão que Deus ele te dá. Mas isso não acaba aí não. O melhor vem agora. Essa parte aqui me fez chorar. Porque por tudo que eu já passei na minha vida, né? E por tudo que você já passou na sua vida. A gente fala, se eu contar a minha história e você contar a sua, vamos chorar abraçados juntos. Porque lutas todo mundo tem. Não adianta ficar aqui falando, eu sou um coitadinho. Eu não sou não, eu sou filho de Deus, eu sou um homem de Deus, sou abençoado por Deus. Eu vivo a vida que Deus me dá, não importa. Eu vivo a vida que Deus me dá e eu sou feliz. Sou feliz com a minha esposa, sou feliz com os meus filhos, sou feliz com a minha família, sou feliz com a família da minha esposa, que é minha família também, graças a Deus. Um abraço para a minha sogra. Deus te ama e eu também, porque a Laura veio de você. Brincadeira, mas a minha sogra é gente fina. Tem meus cunhados aí que podem falar. Mas vamos aqui voltar para a palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Irmãos amados, você nunca esteve sozinho. Nunca, antes de nascer. A Bíblia fala que Deus já estava de olho em você. Você já foi gerado porque Deus quis. Você nunca, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu te tirei de eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Quando Deus falou com Abraão, presta atenção, no capítulo 11, versículo 30 e 31, Abraão estava em Harã. Deus vem falar para Abraão em Harã. Quando saiu de Ur dos Caldeus, Deus está falando aqui, eu sou o Deus que te tirou lá atrás de Ur dos Caldeus. Abraão saiu com seu pai. E o pai dele levou Abraão, levou o sobrinho de Abraão, Ló, e a família deles. Não foi Abraão que trouxe Ló desde Ló, ou a sua família, ou sua esposa, desde Ur dos Caldeus, não. Eles saíram de Ur dos Caldeus, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, do capítulo 11, versículo 30, 31.
E diz assim que era para eles irem até a terra prometida, Canaã. Mas quando o pai de Abraão, Teras, ele chegou ali em Harã, ele viu prosperidade, ele cresceu, ele formou família, né? E as coisas se multiplicaram. Ele falou, opa, é aqui o lugar. Você tem que entender que às vezes as coisas estão dando certo, mas ainda não é ali o lugar. Deus tem um lugar melhor. Deus Todo-Poderoso, ele tem algo melhor para você. E as coisas de Deus sempre vão acontecer na sua vida. No início eu falei, olha, você tem uma visão, Deus tem uma visão bem maior e bem melhor para você. E Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Ur dos Caldeus. Muitas vezes as pessoas acham que estão sozinhas. Muitas vezes as pessoas acham que estão abandonadas. Não é assim não. Deus já está contigo. Deus ele tem um sonho para você, uma visão para você. Eu fico pensando quantas vezes na minha vida Deus me livrou da morte. Me livrou de levar um tiro. Me livrou de um acidente. Me livrou de uma doença. Porque ele tem uma promessa para mim. E ele tem uma promessa para você. E é por isso que você está vivo até hoje. Porque a promessa tem que se cumprir. Mas para que essa promessa se cumpra, você tem que se esforçar. Meu querido irmão, Deus é maior que tudo. Ninguém resiste a um homem de visão. Ninguém. Quando você tem uma visão, e se você se deixa se levar por ela, quando eu falo se levar, é porque você está indo. Você não está numa rede balançando, não. Porque um homem de visão, ele tem a capacidade de enxergar além. Um homem de visão, ele tem a capacidade de gerar unidade. O homem de visão, ele tem uma capacidade ilimitada. Um homem de visão, eu estou falando da visão de Deus, ele crê que Deus sempre vai estar do lado dele. Mesmo nos momentos em que que a dúvida, como bateu na porta de Abraão, ela pode bater na porta da tua vida. Você vai conversar com Deus e Deus ele vai trazer você para perto, vai dizer, olha, você é meu filho. Quando você estiver passando um momento difícil, conversa com Deus, que ele vai te abraçar e isso passa. Quantas vezes eu já passei horas e horas orando, chorando com Deus, Deus, esse momento é difícil, Deus, esse momento está quase insuportável. Eu disse, ei, para aí. Ainda não acabou. Eu tenho um sonho para ti. Eu creio que isso acontece com a tua vida. Porque a visão de Deus, se você prestar atenção, ela é pessoal, mas ela não é individual. Deus deu uma visão para Abraão, mas que ia servir para uma geração inteira, para uma nação inteira, para um povo inteiro. E isso acontece até hoje. Aquele povo tem crédito com Deus até hoje. Por causa de um homem chamado Abraão. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Por causa de você. Deus vai abençoar toda a tua família. No Novo Testamento, a palavra de Deus fala isso. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pense nisso. Você aceitou Jesus agora, mas antes Deus já estava cuidando de você. Você aceitou Jesus agora, mas antes Deus já estava de olho em você. Deus disse, olha, eu não sou o Deus que te chamou lá em Harã, não, Abraão. Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus, para minha promessa se cumprir na tua vida. Eu creio que esse mesmo Deus, ele está falando contigo hoje. Deus não te trouxe ou não te levou até onde você está, para você padecer, não. Não pense que os sonhos de Deus, a visão de Deus, as promessas de Deus, elas não podem se cumprir. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, os meus sonhos são maiores. E a minha visão vai se cumprir na tua vida. Agora Abraão era amigo de Deus. Abraão orava, falava com Deus. Abraão tinha um coração voltado para Deus. Não adianta eu falar que, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar tudo na tua vida, se você não fizer a sua parte. O que você tem que fazer é ser um homem de fé. A palavra de Deus diz que Abraão era um homem de fé, ele era um herói da fé. O pai da fé.
Por isso que um crédito foi imputado na vida dele. E se você crê, esse crédito pode ser imputado na sua vida. E serás uma bênção. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus ia abençoar Abraão, a sua família, os seus familiares, e a partir daí, todas as outras famílias da terra, todas as outras nações da terra seriam abençoadas em ti, Abraão. Eu falo isso para você. Deus quer abençoar você e todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar no Deus do impossível. Amém? Creia nele. Esta manhã de domingo, domingo é o primeiro dia da semana. Creia que Deus vai abençoar a sua semana, creia que Deus vai abençoar o restante do mês, creia que Deus vai abençoar o restante do ano, creia que Deus vai abençoar a sua vida por inteiro. Deus vai te abençoar por inteiro. Porque Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Hoje à noite, olha para as estrelas dos céus. Tenta contar essas 150 milhões aí, ou bilhões. Não vai conseguir. Mas Deus diz para Abraão, assim será a tua descendência. E eu vou te abençoar. E assim Deus está falando para você. Deus quer te abençoar, irmão. Então não olhe com os olhos naturais. Olhe com os olhos espirituais, com a visão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado pela semana, obrigado por tudo. Porque assim como o Senhor falou com Abraão, disse, olha, eu sou o Deus que te tirou lá atrás de Ur dos Caldeus. Depois, no capítulo 12 de Gênesis, Deus vem e fala assim, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra. Ele estava lá em Harã já. Eu vou te mandar para um lugar. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que é o lugar onde mana leite e mel. É isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para cada ouvinte nesta manhã. O que nós temos que fazer é acreditar, porque a bênção de Deus vai chegar. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Releia esse texto, ou do capítulo 12 ao capítulo 15, algumas vezes. Pense nisso. Pense quando Deus dá uma visão para Abraão. Abraão, olha, esse aí não será a tua descendência, não. A tua descendência vai sair de ti mesmo. Essa é a visão de Deus. A bênção de Deus vai sair de dentro de você, em nome de Jesus. Amém, queridos?